Tema Meio Ambiente, Enem 2015, primeira aplicação, questão de número 45. Vamos direto no enunciado. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na... Então ele vai apresentar uma dinâmica no texto e quanto à proteção do meio ambiente, como que essa dinâmica se caracteriza. É o que ele quer. Então lembra que o enunciado sempre manda nos nossos destinos, né, na resolução da questão. Vamos ao texto, gente. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Então a dinâmica é a questão da preservação ambiental. Qual é a ideia da preservação ambiental? A intocabilidade da natureza, está bem claro aqui, ó, e o impedimento do aproveitamento econômico da natureza sob qualquer justificativa. Gente, é uma questão excelente para que a gente possa diferenciar dois conceitos importantíssimos: preservacionismo e conservacionismo. Cai muito no Enem. Esse é um exemplo. Quando a gente fala de preservacionismo, a gente está falando de uma dinâmica ambiental caracterizada pela intocabilidade. Você não pode explorar economicamente e não há justificativa para isso. Não há justificativa que viabilize a exploração econômica. A área tem que ser 100% preservada. Tudo bem? Beleza? Quando a gente fala na política, na dinâmica ambiental, conservacionismo, a gente está falando sobre o uso racional dos recursos. Então você não tem que garantir a intocabilidade da área. Você pode ter uma exploração da área desde que essa exploração seja compatível com as diretrizes, com os ditames do desenvolvimento sustentável, ou seja, o uso racional desses recursos. Professor, não é radicalismo um preservacionismo? Muitas vezes não. Por quê? Porque tem áreas, gente, que precisam ser de verdade 100% intocáveis, preservadas. Por quê? Para o nosso próprio benefício. Por exemplo, existe o nosso Código Florestal, o Código Florestal Brasileiro. Tudo bem? E esse Código Florestal, ele define as APPs. O que é APP? Área de preservação, olha, preservação permanente. Então, eu tenho que permanentemente proteger essas áreas. Aí vem, né, dentro de um conceito de preservacionismo. Também existem chamadas reservas legais. Quais são as APPs no nosso Código Florestal? Veja aqui essa representação, esse desenho. Então são APPs. As matas nas áreas de nascentes. Então você tem que preservar, você não pode desmatar, você não pode usar economicamente as matas num raio mínimo de 50 metros em torno da nascente. É área de preservação permanente. Como também é floresta de preservação permanente, APP, a mata ciliar, a mata nas margens dos rios. E a largura da proteção, né, da preservação, ela é diretamente relacionada à largura do rio. Então, por exemplo, rios curtinhos, né, pouco largos, estreitos, portanto, né, com 10 metros de largura, no máximo até 10 metros, você vai ter que proteger 30 metros de mata ciliar de cada margem. Então, à medida que você vai aumentando a largura do rio, você vai aumentando também a área de proteção, sendo no limite, rios que têm largura de 200 a 600 metros, você tem que proteger meio quilômetro, ou seja, 500 metros em cada margem. Tudo bem? Por que isso aqui é a área de preservação, as matas de nascentes e a mata ciliar? Para garantir a qualidade da água do rio, para garantir a reposição, né, a infiltração da água e a qualidade e a quantidade da água dos rios. Por quê? Porque a gente precisa dessas águas. Porque essas águas são fundamentais para o abastecimento, por exemplo, das áreas urbanas. Então eu tenho que manter aquilo ali preservado para a gente usar a água. Eu tenho que manter a floresta preservada para que a gente possa usar o recurso água. Porque se eu desmatar a floresta, o recurso água fica
comprometido, tanto em quantidade quanto em qualidade. Por isso, essas áreas são de preservação permanente. Entendeu a ideia do preservacionismo? Também é considerado área de preservação permanente a mata em encostas, tá? Encostas com mais de 45 graus de declividade, essa mata tem que ser preservada. Para quê? Para você proteger da erosão, para você proteger do desmoronamento, da erosão, da retirada de solo pelas chuvas mais intensas, se você não protege a encosta. Da mesma forma, para proteger dos processos erosivos, você tem que preservar as matas em topo de morro. Tudo bem? Topo de morro, monte, montanha e serras, essas matas aí também são fundamentais para proteger da erosão. Então, tanto a mata de encosta quanto a mata de topo de morro serve para proteger dos processos erosivos. É fundamental, porque as raízes, né, elas garantem a preservação, a maior possibilidade de preservação do solo. Também é fundamental a proteção das restingas e dos manguezais. Também são áreas de preservação permanente, tudo bem? Professor, o que é uma restinga? Restinga é aquela vegetação que a gente encontra nas faixas litorâneas, que são fundamentais para estabilizar os manguezais e também para estabilizar as areias, né, as formações de dunas do litoral. É aquela vegetação rasteira, herbácea, arbustiva e ou também arbórea, né, em áreas inundáveis, que você encontra também dos mangues, tudo bem? Esse tipo de vegetação que a gente está vendo aqui é muito importante. Ela foi muito desmatada na história de crescimento, né, econômico do Brasil pela urbanização na faixa litorânea mais intensa, maior povoamento na faixa litorânea. Então, desde o Código Florestal, a gente tem as áreas de restingas e manguezais também como áreas de preservação permanente. Então, essa é a ideia da preservação, do preservacionismo. Não é só preservar por preservar, não, tá? É fundamental que você mantenha a intocabilidade para que você tenha bons recursos. Qual a importância dos manguezais? Área de reprodução marinha, de crustáceos, de moluscos, de peixes. Então, preservar o mangue como área intocável economicamente significa dizer facilitar a disponibilidade de recursos para pesca, por exemplo. Olha só a importância do preservacionismo. No nosso Código Florestal também fala sobre as reservas legais. O que é a reserva legal? É o percentual da propriedade rural que você tem que manter sem desmatar. Tudo bem? Olha que interessante. Nos biomas Caatinga, Mata Atlântica e pradarias, você tem que manter 20% da propriedade como reserva legal. Por que 20%? Não é pouco, professor? É pouco, mas é que são biomas já muito desmatados por conta da ocupação histórica e econômica do Brasil. Mas as áreas de expansão mais recente dos últimos 50 anos, elas têm um percentual de reserva legal maior. Aqui no Cerrado, 35% das propriedades tem que ser mantida como reserva legal e na Amazônia 80% da propriedade. Lembrando que dentro do nosso Código Florestal, a reserva legal, ela contabiliza as áreas de preservação permanente, as APPs. Então, por exemplo, você tem uma propriedade e na sua propriedade tem nascente, tem mata ciliar, tem mata de encosta, e aí você vai ver o percentual que isso representa da tua propriedade. Representa 20%. Aqui no Cerrado, por exemplo, representa 20%, 20% são APPs. Logo, se a reserva legal do Cerrado é de 35% e você já tem 20% de APP, você precisa preservar mais 15% para alcançar o índice de 35%. Tudo bem? Beleza? Então, preservacionismo e conservacionismo são essenciais. Preservacionismo, a intocabilidade, conservacionismo, o uso racional dos recursos. Muito bem. Voltando para a questão. A dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada Então ele fala sobre preservação. O preservacionismo está baseado na prática econômica sustentável? Não. Você não pode ter prática econômica. Você tem que manter intocável. B. Contenção dos impactos ambientais. Claro, o preservacionismo vai conter os impactos ambientais, mas não é uma prática de conter. Não, é uma prática de evitar por completo. Intocabilidade, beleza? C. Utilização progressiva dos recursos naturais? De jeito nenhum. Intocabilidade, é bem claro. Preservacionismo. Letra D. Proibição permanente da exploração da natureza? Perfeito. Letra D. Intocabilidade. Impede o aproveitamento. Proibição permanente. Curte o vídeo. Massa? Letra E. Eliminando.
definição de áreas prioritárias para exploração econômica. Vamos definir áreas para exploração econômica, vamos escolher quais podem e quais não podem, então não é preservacionismo. Tudo bem? Pode ser conservacionismo, uso racional, desde que essa exploração seja racional. Legal? Bacana, mais uma questãozinha aí que traz conceitos importantes sobre a questão ambiental para a gente. Valeu?